Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre a pontuação dos times no mata-mata, dentro do próprio mata-mata. É importante continuar vencendo e pontuando para jogar em casa o jogo da volta, né? Nós já sabemos que nosso próximo adversário é o Sergipe e já sabemos quem vamos enfrentar, né? Tá entre dois times. Se a gente passar o Sergipe, né? Já sabemos nosso adversário nas oitavas, né? Que será Altos ou Independência do Acre. E a questão do mando de campo no jogo da volta é muito importante. Para mim é um critério assim primordial, né? Jogar o jogo da volta na arena, na verdade, né? Não vai ser no Arruda, vai ser na arena. Então, os times continuarão pontuando dentro do mata-mata para ver quem será o time que vai jogar em casa do jogo da volta. O Santa Cruz, inclusive, tem um ponto a mais que o Altos. Inclusive, a gente só pode jogar, a gente só jogaria, teria a possibilidade de jogar fora de casa se a gente pegasse o Altos. Porque se a gente pega o Independência tem 21 pontos. Eles não conseguiriam fazer mais que 27. Eles só chegariam a 27. Então, o Santa Cruz, passando de fase, pega o Independência, se classificar também em cima do Alto, a gente pegaria o Independência, o segundo jogo no Arruda. Na arena, na verdade, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 20 e os 32 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a questão de vocês para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube do que envolve. Então vamos embora falar, vamos embora trazer o conteúdo. Pessoal, o Santa Cruz passou na segunda colocação do grupo 3. O Santa Cruz passou com 27 pontos, mesma pontuação do líder América de Natal. A gente só perdeu no saldo de gols. O América teve saldo de gols de 12 e o Santa Cruz de 10. Então, o Santa Cruz ficou na segunda colocação. Ficando na segunda colocação, a gente vai pegar agora o Sergipe. Está definido. O Sergipe foi o terceiro colocado do grupo 4. Então, Santa Cruz, o cruzamento era o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Santa Cruz foi o segundo, vai pegar o terceiro do grupo 4, que é o Sergipe. Primeiro jogo lá em Sergipe, sábado, tá marcado para sábado. Não sabemos se vai ter alguma alteração ou se vai ser no sábado mesmo. Tá marcado para o sábado. O jogo, inclusive o jogo da Arena, no jogo da volta, tá marcado para um sábado também, dia 9. Mas pode ser que tenha mudança. Questão de data, pode ser que tenha alteração daqui para o fim de semana. Mas o adversário é o Sergipe, lá em Sergipe, jogo de ida. O Sergipe, que foi o terceiro colocado, como eu falei, o Santa Cruz foi o segundo. Por Santa Cruz ter sido o segundo do grupo e o Sergipe o terceiro do seu grupo, o Santa Cruz joga o jogo de volta em casa. Então decide em casa. Isso para mim é importante, porque claro que a gente tem que buscar o resultado fora. Claro que tem que fazer um bom jogo lá em Sergipe, isso é óbvio. Mas a gente também decidindo em casa, botando pressão no adversário, criando uma atmosfera positiva, é muito importante decidir em casa. E já pensando em decidir em casa, a gente já sabe qual é nossos próximos adversários, Ou vai ser o Altos, que foi o primeiro colocado do grupo 2, ou vai ser o Independência, o quarto colocado do grupo 1. Então, o cruzamento do grupo 1 com o grupo 2, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Então, o Independência foi o quarto do grupo 1 e o Altos foi o primeiro do grupo 2. E por que a gente já está pensando nesses adversários? Porque vai estar no nosso caminho. E o mando de campo, nessa situação, eu pensei porque o Altos foi o líder do grupo, se a gente pegasse eles, jogaríamos fora, jogaríamos a decisão lá em Altos. Mas não é bem assim, Não é bem assim. O Santa Cruz precisa
continuar pontuando? Porque no mata-mata a pontuação continua valendo. E quem tiver a pontuação maior, por exemplo, a gente tem 27 pontos agora. Se a gente fizer mais 3 ganhando do Sergipe lá e mais 3 ganhando do Sergipe aqui, a gente vai para 33 pontos. Né? O Sergipe tem 26 pontos. Tem um ponto a menos que o Santa. Então, se o Santa ganha as duas, faz mais 6 pontos. Se o Sergipe ganha as duas, faz mais 6 pontos. Porém, o Sergipe vai ficar com 32 pontos e o Santa Cruz com 33. Então, o Santa Cruz jogaria o jogo de volta no Arruda ou na Arena, como a diretoria escolher, né? Então, continuar pontuando é muito importante. Porque, por exemplo, a gente tem um ponto a mais do que o Altos hoje. Né? A gente já tá falando se classificar, né, pessoal? Claro que a gente tem que passar pelo Sergipe e tal, mas já tá pensando no mata-mata à frente, que eu acho que a gente vai se classificar em cima do Sergipe, né? É a impressão que eu tenho. Mas se falando de Santa Cruz, a gente nunca pode ter certeza, né? Mas enfim, vamos torcer. Enfim, o Sergipe o Altos tem 26 pontos, o Santa Cruz tem 27. Se o Santa Cruz se classificar com 2 empates, por exemplo, 2 empates, a gente empata lá em Sergipe, empata na Arena e passa nos pênaltis. E o Altos, por exemplo, empata fora e ganha em casa. O Altos vai fazer 4 pontos. O Santa Cruz vai se classificar também, mas vai ter feito 2 pontos apenas. Então, o Altos já vai ter uma pontuação maior do que a gente. Vai passar a gente em pontos dentro do mata-mata. Certo? Porque se a gente empatar os 2 jogos, a gente faz 2 pontos. O Altos empatando um, por exemplo, e ganhando outro, faz 4 pontos. Eles estão 1 ponto atrás da gente. Então passariam a gente na classificação geral e jogariam a decisão lá em Altos. Por isso que pontuar é muito importante. Né? Se a gente tiver 6 pontos, se a gente ganhar os 2 jogos para o Sergipe, já é certo que a gente vai decidir o outro mata-mata em casa. Contra o Altos. Contra o Independência não. O Independência tem 21 pontos apenas. Se eles ganharem as duas, eles só vão a 27. O Santa Cruz, para se classificar, ele pelo menos tem que fazer 2 pontos. Né? Ou 3. Né? Mas pelo menos 2. Né? 2 empates e classifica nos pênaltis. Né? Ou perde um jogo e ganha outro, vai fazer 3 pontos. De todo jeito, contra o Independência, a decisão é na Arena ou no Arruda, independente do resultado. Contra o Altos é isso. O Altos tem 1 ponto a menos. São 6 pontos de disputa aí. Quem fizer mais, se o Altos também se classificar com 2 pontos, 2 empates, empata lá no Acre contra o Independência, empata lá em Altos e passa nos pênaltis. O Santa Cruz, se classificando do mesmo jeito com 2 empates e passando os pênaltis, o Santa Cruz joga o jogo de volta em casa, porque tem 1 ponto a mais que o Altos. Né? Então a gente iria para 29 pontos e o Altos iria para 28. Então a gente decidiria o mata-mata das oitavas de final também na Arena. Né? O Gondim fez um vídeo explicando isso também, colocou no Instagram, vou deixar para vocês verem aí o Gondim falando um pouco sobre esse próximo mata-mata. Pontuar é primordial. Pontuar continua sendo muito importante nesse primeiro mata-mata para decidir em casa. Porque, velho, decidir lá em Altos é chato, velho. Já é um mata-mata chato contra o Altos. Né? Eu lembro do ano passado, vocês lembram do ano passado que a gente abriu 2-0 na pré-Copa do Nordeste, a gente abriu 2-0, levamos um empate e fomos eliminados. Então, decidir em casa é muito importante. Né? Então, é isso. Vejam aí agora o vídeo do Gondim explicando também o que eu acabei de falar. Dê sua opinião aqui embaixo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Fala, massa tricolor. Deixa eu trazer um dado importante aqui, tá? Que talvez você não sabia. Santa Cruz passou para a próxima fase, para o mata-mata, com 27 pontos, foi o segundo do seu grupo. E aí ele pega o Sergipe.
Caso passe do Sergipe, o Santa Cruz vai pegar o vencedor do confronto entre Altos e Independência. Altos do grupo 2, Independência do grupo 1. Só que tem o seguinte, torcedor, o artigo 19 do regulamento da Série D, ele diz que, aqui ó, no primeiro item, ele diz que o regulamento, né, a pontuação continua. A pontuação geral é que vai definir os próximos confrontos. Ou seja, se o Santa Cruz vence os 2 jogos para o Sergipe e o Altos vence os 2 jogos para o Independência, o primeiro jogo, torcedor, entre Santa e Altos será em Altos e o segundo em Recife, porque a pontuação continua. Então é importante o Santa Cruz continuar vencendo e fazendo pontos nesses mata-matas para também ter uma vantagem no mata-mata do acesso, queira Deus que o Santa Cruz chegue até lá. Então, ó, a gente fez um vídeo, tá no YouTube.